Muito bem, vamos falar de esporte agora com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos começar lá da nosso esporte hoje, falando do futsal campeão. O Atlântico aí, palestrando para estudantes. Isso mesmo, o Atlântico começou esse projeto Futsal Campeão, que tem como aí o principal objetivo, né, levar um pouquinho da experiência e também aí do esporte que pode mudar a vida dos estudantes. Então, o pontapé inicial aconteceu ontem. O Igor, preparador de goleiros, juntamente com o técnico Giba, representaram o Atlântico, né, e palestraram aí nesse projeto que com certeza aí vai trazer muitos frutos a esses estudantes, né, porque a gente sabe, Leandro, que algum dos meninos, né, geralmente tem esse sonho de ser jogador de futebol, então pode ter um pouquinho dessa convivência com os jogadores, com os atletas, saberem um pouquinho de como funciona, né, o dia a dia de um jogador, os treinos e também aí a mudança que o esporte traz na vida das pessoas, assim como nos estudos e também no comportamento aí do dia a dia. Olha, ontem a gente foi lá no Atlântico também para saber como é que tá o time contra se preparando para o Pato aí. O Atlântico que vai ter desfalque, mas também vai ter retorno nesse jogo. Vai ter retornos importantes, né, Leandro? Aí o Caio Júnior, como tu destacou, né, segue sendo aí a principal dúvida, né, que é um desfalque do técnico Giba, mas com certeza, né, o grupo tá todo confiante, né? A gente sabe que lá no Atlântico o pessoal tá bastante unido, mas é preciso abrir os olhos, principalmente por causa do Pato. O Pato, Leandro, que manteve a sua base, que foi campeão ano passado da Taça Brasil e também da LNF, manteve aí, mudou poucas peças, né, um ou dois jogadores, e agora aí busca aí defender o seu título e também avançar aí na competição. Muito bem, nós vamos ver uma reportagem então para falar sobre exatamente isso. Te liga na reportagem. Acabou a brincadeira, chegamos à fase de matas da Liga Nacional de Futsal. E na primeira partida das oitavas, o Atlântico terá pela frente um adversário indigesto, o Pato Futsal, que no ano passado venceu 2 títulos em Erechim, um deles a final dessa competição. Mas para a história não se repetir, o Galo sabe que precisa de um bom resultado em casa, diante de seu torcedor. Esse ano é totalmente diferente, é plantel diferente, a gente sabe da dificuldade, mas a gente está em casa, conta com o apoio do nosso torcedor para sair com a vantagem do primeiro jogo e decidir lá em Pato Branco o jogo da volta e a classificação para as quartas de final da Liga. Para essa partida, o técnico Giba não contará com o pivô Caio Júnior, que está na fase final do tratamento de uma lesão. Mas, por outro lado, o treinador poderá contar com o retorno do goleiro Careca, ídolo da torcida. Temos tudo para fazer um bom jogo, estamos nos preparando bem e queremos vencer sábado. A partida, que acontece no próximo sábado, começa às 6 da tarde no Caldeirão do Galo e os ingressos já estão à venda. A expectativa é de lotação máxima. Vai ter agora o restante da semana para treinar o que a gente tem feito e sábado a gente vai pôr em prática tudo junto com o nosso torcedor novamente, frisar, para a gente fazer um bom jogo e sair com a vitória. Muito bem, seguimos com os destaques do esporte, vamos falar ainda do futsal, porque a seleção brasileira foi convocada para a Copa América. Isso mesmo, a Copa América, Leandro, acontece no mês que vem lá no Chile, então tem aí alguns nomes aí de alguns jogadores que defendem o futsal brasileiro, como é o caso do Magnus, Nenhum do Atlântico dessa vez. Nenhum do Atlântico dessa vez, né? É uma competição aí que o Brasil tenta aí o seu título, né, do ano passado, se não me engano, não conseguiu vencer, e tem aí algumas mudanças em relação também ao gol, né? Tem um goleiro, Marcão, vamos ampliar aqui um pouquinho, porque tem goleiro importante que vem sendo destaque, como é o caso do Guita, um dos melhores goleiros aí de futsal. Tem também aqui o Rodrigo, o Marion, tem também o Leandro, então assim, são jogadores que são destaques na Europa, mas tem também jogadores do Magnus, como é o caso do Danilo, então aí que com certeza vai estar na lista do Marquinhos e vai fazer toda a diferença para que talvez aí o Brasil conquiste esse título. Lembrando que além do Brasil, equipes como o Chile, que é o anfitrião, Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, Paraguai, o Equador e tem, acho que a Bolívia também que vão participar aí da competição. E aí vamos ver se o Brasil consegue esse título inédito aí na sua história do Marquinhos Xavier como técnico da seleção brasileira. Muito bem, do lado nós temos o futebol amador aí, que informação é essa aí? Isso mesmo, porque agora, nesse fim de semana, vai acontecer a rodada final da fase classificatória do Campeonato Municipal categoria veteranos aqui de Erechim. E também a última rodada para as equipes buscarem a classificação, porque já no próximo mês vai acontecer aí os mata-matas
mata-matas e vamos ver aí quais as equipes iratinenses que vão disputar o título. Na contracapa do Bom Dia de hoje, o destaque aí tá para esse jogo que deu o que falar, deu polêmica, hein, Caliandra? O que aconteceu com o Inter e Flamengo ontem? Deu muita polêmica, né, Leandro? Principalmente pelo fato de que nos últimos anos a FIFA mudou um pouquinho aí do seu regramento, dizendo que quando um pênalti é marcado, o jogador não pode ser expulso. E ontem a gente percebeu que isso não aconteceu. Não adianta de nada trazer a tecnologia do VAR, sendo que os árbitros brasileiros não estão preparados para utilizá-la. A gente sabe que nos últimos meses do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o VAR muitas vezes foi usado para lances não tantos polêmicos, quando na verdade os lances polêmicos passaram um pouquinho batido, como foi o caso de ontem. Em relação ao pênalti aí que foi sofrido, que o Inter tomou o gol, o árbitro em nenhum momento assinalou o VAR, deu o cartão amarelo e em seguida deu o cartão vermelho. Então ele deveria ter mudado, assinalado, né, o VAR para analisar o lance, para depois fazer a substituição e mostrar o cartão vermelho. Então aconteceu esse lance bastante polêmico que prejudica o Inter e muito. E a gente sabe que o Inter, assim como outros times, são bastante prejudicados quando jogam aí com os times em relação do eixo Rio-São Paulo. Olha, e hoje é dia de Grêmio lá contra o Avaí. Isso mesmo, às 8 horas, lá na Arena do Grêmio. O Grêmio que vai enfrentar o Avaí e vai contar aí com alguns retornos também importantes, porque o Léo Moura treinou, então ele ainda não sabe se vai ficar aí como uma peça alternativa para o Renato. Ainda tem o desfalque do Pedro Jeromel, que deve retornar na semana que vem, diante do confronto do Flamengo pela Libertadores. É um confronto bastante interessante, porque a gente sabe, como nós comentamos ontem, que tanto o Grêmio, o Inter e outros clubes acabam tendo um pouquinho de dificuldades em relação a esses times que estão na zona de rebaixamento, como é o caso do Avaí. O Avaí que no primeiro turno teve aí algumas alterações na equipe, também no comando técnico, e que agora vai enfrentar o Grêmio. O Grêmio que, com a vitória de hoje, Leandro, ainda não entra no G6 por causa do São Paulo, porque apesar do São Paulo ter perdido, o Grêmio caiu uma posição. Até ontem, antes da rodada começar, estava em 7º, e hoje já está em 8º, perdeu uma posição porque o Bahia venceu o seu jogo. Então essa vitória é muito importante para o Grêmio se aproximar ainda mais do G6 da competição. Muito bem, são esses os Tais do Sport de hoje? São esses, voltamos amanhã. Obrigado. Gente, está chegando agora as informações da previsão do tempo. Veja como fica o